começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um o nosso podcast de basquete Ed3. Depois de um longo e tenebroso inverno, mais conhecido como férias, voltamos em grande estilo com o Mano Mixel escondido no dia de hoje. Mano Mixel nas sombras, Shadow Mano Mixel. Nossa, quase não saiu isso. Muito bom dia, essa é uma manhã ensolarada de domingo na cidade de São Paulo. Estamos mais uma vez, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spanger e Michel Braga, para trazer o que de melhor acontece, ou o que de pior também acontece, na maior e melhor liga de basquete do mundo, a NBA. Meus amigos, antes de começarmos esse episódio, acho que é dever deste primeiro episódio do ano desejar um feliz ano novo a vocês e a todos que estão nos ouvindo. Gabi e Michel, como estão? Passaram bem de ano? Muito bem, e aí, pessoal, faz muito tempo que a gente não se falava, né, e gravava junto. Do nosso lado aqui, pelo menos do meu, parecia que o Rafa tirou 2, 3 meses de férias, um dia teria esse privilégio também, mas com certeza para ele passou assim uma semana, né? Porque férias sempre acabam muito mais rápido do que a gente espera. Mas muito, muito bom estar com vocês aqui de novo. Feliz ano novo. Aqui também passei muito bem meu final de ano, inclusive o final de ano especificamente, o dia passei com Rafael Medeiros, né? Então como não passar bem, né, com essa pessoa ímpar aqui? E o Rafa, como pode se ver aí pelo seu bronzeado, que não, dica para vocês, não se refere ao ensolarado de São Paulo, tá? Rafa andou muito por aí pegando sol em outros lugares. Então esse bronzeado aí bem de quem tá bem da vida, de quem tá feliz. Concordo com o Gabriel que parece que foram 2 meses aí desse menino aí andando pelas praias do Brasil. Realmente, passei bem o ano novo? Passei. Como Rafael Medeiros? De maneira alguma, né? Impossível competir. É chefe, né, Michel? Desbravando as praias nordestinas, que, diga-se de passagem, é o melhor lugar do mundo. Ponto. Agora, Mano Mix, você viu que o Gabriel ele tem uma relação estritamente profissional conosco, né? Porque falou assim, ó, a gente nem falava aqui no podcast, nem se falava, porque eu só falo com os caras quando tem podcast. Quando não tem, eu não vou falar com os caras, entendeu? Não é assim também, né, galera? Rafa tá fazendo drama aí, porque eu não fui passar com eles lá em Natal, aí fica... Quem sabe no próximo a gente não combina certinho. Para quem não conhece esse trio na intimidade, a gente não é nem amigo, tá, gente? A gente nem se fala direito. Estritamente profissional e abraço. Se juntou aqui para tentar ganhar dinheiro mesmo. Exatamente. Muito bem, muito bem. Bom, estava de férias, mas não estava alheio a essa NBA, não. E a gente vai começar esse nosso episódio falando de 2 times e começar esse ano, né, de 2022, falando de 2 times. Um time que está em alta, está no hype do hype, assim, surpreendendo tudo e todos. Acho que ninguém fazia essa previsão na pré-temporada. Eu mesmo, pelo contrário, achava que o time ia estar pior do que está e do que foi temporada passada, mas surpreendentemente o time do Memphis Grizzlies vem muito bem, hoje terceiro colocado da Conferência Oeste, passando até o Utah Jazz, que é a melhor ataque da NBA nessa temporada, e surpreendendo tudo e todos na frente de grandes times, aí, de grandes contenders que a gente qualificava no começo do ano, né, no começo da temporada, que eram, por exemplo, Lakers, Clippers, Mavs, até o próprio Nuggets, que estão atrás desse, digamos, especial Memphis Grizzlies. E, por outro lado, mudando de conferência e também mudando de cenário, vamos falar de Brooklyn Nets, o time de Kevin Durant e companhia, que perdeu sua principal estrela por lesão, né? Kevin Durant teve uma lesão aí, vai desfalcar o Nets por mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, e teve o retorno de outra grande estrela de forma, né, como sempre, polêmica, e que nós vamos abordar aqui como esse Brooklyn Nets vem vindo nos últimos jogos, vem vindo ao longo dessa temporada, perdeu ao longo desse inteirinho aqui que a gente ficou ausente, a liderança da Conferência Leste por Chicago Bulls, né? Então vamos falar um pouquinho também
de Brooklyn Nets, o time do Big Three estrelado. E como não seria aí... Não seria o Ed 3 se não encerrasse com uma pequena polêmica. Vamos falar um pouquinho de All-Star Game, qual a nossa expectativa e quais os nossos favoritos aí para entrar nesse All-Star Game, quem que a gente quer que entre, quem que a gente quer ver, o que que a gente quer ver show, dedo na cara, expulsão, o que que a gente quer ver nesse All-Star Game, ou a gente quer ver um showzinho de basquete. Então vamos lá, vamos começar. Gabriel Spurger, o que falar de Memphis Grizzlies, o time dos ursinhos, e não são ursinhos carinhosos, são ursinhos agressivos esses Grizzlies. Acho que está muito mais parecido com, agora me perdoem a toda a comunidade nerd, os ursinhos do Star Wars, que parecem fofinhos, agora não lembro o nome deles, perdão. Nossa, mas esses ursinhos são os ursinhos que parecem fofinhos, mas viram sanguinários e o pau quebra, e acho que está muito parecido com o que tem acontecido com o Memphis Grizzlies, que a gente comentou muito com a saída do Ja Morant pelaquela lesão, que ficou bem, a defesa foi muito boa e começou a despontar uma sequência aí de inúmeras vitórias. O Ja Morant volta, perdem alguns jogos, acho que, se não me engano, foram 2 jogos, deu uma desestabilizada ali, e a gente comentou rapidamente em um dos nossos episódios que seria, será que o Memphis vai conseguir manter o alto nível de defesa, manter esse entrosamento, essas vitórias consecutivas com o Ja Morant? Sim, pelo menos ao que tem mostrado até agora, conseguiram se entrosar, mantiveram aí mais uma sequência boa de vitórias, e não é aquela sequência de vitórias que, aí desculpa os comentários, contra Pistons, Kings e Rockets, mas foram contra adversários fortes. Você demonstra mais respeito pelo foguetão do Texas, tá bom? O foguetão aí, o Mano Mixer já entrou aí, ó. Atropelando. Ganhando de Utah Jazz, ganhou do Kings também, né? Mas, poxa. O Kings eu confesso que ganhar do Kings não tá muito difícil, não. Ontem o Bucks ganhou sem ninguém, só o Middleton jogando bola. Tipo isso. Mas, assim, tirando nossas zoeiras dos nossos times por aí, o Memphis se enfrenta Golden State, enfrenta Phoenix Suns, se não me engano, pegou Nets na sequência também. Teve alguns outros dos times um pouco mais fracos, teve. Mas acho que mostra aí que o time está à altura numa temporada que a gente não estava esperando, né? Acho que é um pouco mais ou menos do nível aí, por exemplo, que a gente coloca do outro lado da conferência, um Chicago Bulls que foi assim um realce muito rápido também, né? Tipo, um time que ninguém estava esperando muito, e aconteceu com o Memphis também. Então foram vitórias importantes. Eu acho que teve um pouco da rixa ali também com o Golden State. Não sei se agora está gerando uma rixa ali, uma história, né? Porque uma rivalidade, né? Uma certa rivalidade ali na temporada passada, perdeu pro play-in lá, né? O Memphis passou. E agora são alguns recados, né? Que um tá querendo dar pro outro, do tipo, se a gente se enfrentar em playoffs, a gente vai bater a altura. Então acho que é um pouco muito disso, né? Veio bem, tomara que se mantenha, que Ja Morant nas suas fábricas de highlights, batendo para cima de todo mundo, não faça nenhuma loucura e tenha alguma nova lesão, que acho que isso vai ser bem importante, e tem lesões acontecendo. É um time que vai, pelo menos até agora, não tem muita coisa para acontecer para não ir para playoffs, pelo menos mando de quadra. Um pouco disso que a gente está vendo dos últimos jogos de Memphis. Só corroborando, Gabi, foram vitórias em cima dentro desse mês de janeiro já. Brooklyn, Cavs, Clippers, Lakers, Golden State, Denver e Chicago Bulls. Cara, foram vitórias realmente... Não é uma sequência qualquer, né, cara? E não é uma sequência fácil. Nos últimos 10 jogos são 8 vitórias e apenas 2 derrotas. As duas, uma para o Mavs, e hoje tem o back-to-back aí, né? Tem a revanche, e a outra para o Milwaukee Bucks completo, com o Antetokounmpo. Quando você olha essas duas derrotas, né? O Luka Doncic, quando ele pega para estar inspirado, é o Luka Doncic, né, cara? Acho que
ok perder para um time desse e Bucks completo, atuais campeões, cara. São jogos que, pô, ok, né? Não tá perdendo para um Detroit, para um Orlando Magic, que você fala, meu Deus, como que perdeu? Isso aí. E acho que algumas coisas aqui para destacar também, né? O Grizzlies é o terceiro na conferência com 32-16, o que colocaria ele em primeiro na outra conferência. Inclusive à frente do outro objeto de discussão nosso aqui hoje, mais tarde, que é o Brooklyn Nets. Acho que eu acho bem interessante sobre a trajetória do Grizzlies aí nessa temporada, eles começam tendo uma temporada muito próxima do que a gente poderia esperar que eles fossem ter mesmo. Alternando vitórias e derrotas ali, um time que a gente sabia, principalmente no Ja Morant, que tinha potencial ali, mas putz, não se esperava que eles realmente fossem brigar nas cabeças. Pelo menos eu não esperava, confesso. De repente, inclusive com a contusão do Ja Morant, eles se encontram de uma maneira, começam a atropelar todo mundo, vão ganhando. Tem ali um momento quando o Ja Morant volta ainda que tem ali uma pequena oscilação, ele chega a ser criticado pela torcida, mas depois se acertam de novo e o time está atropelando até agora, né? Das últimas 10 partidas eles estão 8-2, mas assim, as duas derrotas foram aí nos últimos 4, 5 jogos. Antes disso, estava 10-0. Era o único time da NBA que estava com um score tão positivo, né? Enquanto vários outros oscilaram, né? O Golden State oscilou muito, está oscilando muito, né? Era impensável a gente discutir que a qualquer momento nas próximas rodadas o Grizzlies poderia passar o Golden State na tabela. Isso está próximo de acontecer. O Golden State está próximo, talvez eu tenha exagerado, mas enfim, o Warriors tem 33 vitórias e o Grizzlies tem 32. A diferença é que tem umas derrotas a mais aí já do lado do Grizzlies. Enfim, os últimos 2 meses do Grizzlies são de time que briga por título de NBA. Se vai se manter, não sei. Eu ainda tenho uma reserva a colocar esse time brigando por título. Eu acho que ele está numa prateleira debaixo de alguns outros. Mas é impressionante ainda assim. E eu acho que assim, cara, esse ano ele tá tão oscilante, a gente vê o Oeste, né? Se a gente pegar o Suns e o Warriors, que para mim os dois times mais constantes, mais consistentes do Oeste. Depois deles, o resto todo, até mesmo o Jazz, são times que oscilam muito. E aí nessa oscilação, quando você engata, né, 10 vitórias seguidas ou 8 vitórias, né, 8-2, uma sequência desse tipo, você pula muito, né? Acho que o Memphis tem tido não vou dizer que é sorte, mas acho que uma competência muito boa de ter se mantido constante, de conseguir manter vitórias, e principalmente, como o Gabriel ressaltou, sobre adversários difíceis, que levaram ele a dar um salto realmente, né? Porque você pega, por exemplo, Lakers, Denver, Clippers, o próprio Timberwolves, que esse ano está tentando brigar um pouquinho mais em cima, esses times estão com campanha de 50%. Eles estão ganhando e perdendo o mesmo número de jogos, praticamente. E aí, quem está tendo uma campanha acima dos 60, no Oeste, principalmente, está destacado demais. Demais mesmo, né? A gente vê isso. E um outro ponto que eu queria trazer é o impacto do Morant nesse time. Quando a gente falou do Denver lá atrás, um pouquinho antes aqui da gente dar a pausa, e a gente falou que o Ja Morant tinha saído, o Denver estava, no momento sem Ja Morant, com a terceira melhor defesa da NBA. Era o terceiro melhor time defensivamente na NBA. Hoje você pega, ele não é o terceiro melhor mais, ele é o 9º melhor. Porém, ele dá um salto com o Morant no ataque. Então, hoje o Denver, com esse cara, tem o 8º melhor ataque da NBA inteira em offensive rating e a 9ª melhor defesa em defensive rating. Cara, eu estava falando isso com o Gabriel um pouquinho antes de entrar nisso. Isso é equilíbrio puro. Equilíbrio puro. É um time que conseguiu, mesmo com a sua estrela não sendo o melhor marcador do mundo, criar um jeito e criar um equilíbrio de jogo que é muito fundamental numa NBA tão concorrida hoje com defesas tão fortes. A gente está vendo muitos jogos, na minha opinião, nessa temporada, que não estão ultrapassando 100 pontos.
A gente teve ontem um Cavs e OKC, que o Cavs ganhou por 5 pontos de diferença, o OKC acho que não fez nem 90 pontos. Então, a gente está vendo uma NBA muito mais acirrada, principalmente do lado defensivo, e a gente encontra nesse Denver, na minha opinião, um equilíbrio tanto defensivo muito forte, que eles já tinham conseguido na ausência do Moran, e o Moran vem e traz a ofensividade absurda que ele é. Como o Gabriel falou, ele não tem medo de ninguém, ele passa por cima, ele posteriza todos os pivôs da NBA, ele não tá nem aí para quem tá na frente dele, ele mesmo falou isso. Em termos de número, Ja Morant nessa temporada 25 pontos por jogo, temporada passada 19 pontos por jogo. Isso é absurdo. Cresceu 6 pontos aí por jogo, tá metendo bola de 3, tá com aproveitamento de 3 de 35,7%, maior que a média da NBA, ou seja, ele melhorou demais. Só para vocês terem uma ideia, o aproveitamento dele na temporada passada era de 30% nas bolas de 3. Então o cara deu um salto de qualidade, além de, obviamente, os coadjuvantes, digamos assim, os grandes coringas que o Memphis tem. O Desmond Bane, que segurou absurdamente a bronca na ausência do Moran, o Dillon Brooks, que continua fazendo muito por esse time, o Jaren Jackson Jr. também contribuindo, e aí um ponto que para mim é o mais surpreendente de todos. Quando a gente comentou as trocas, galera, não sei se vocês lembram, o Memphis, ele se mexeu muito pouco na off-season. E uma das mexidas foi a troca do Valanciunas indo para o Pelicans e o Memphis recebendo o Steven Adams. E eu falei, cara, isso é uma burrice. O Valanciunas é muito melhor jogador que o Steven Adams. Continuo achando isso até hoje. Porém, todavia, entretanto, o Steven Adams conseguiu fazer uma coisa que o Memphis não tinha com o Valanciunas: estabilizar o garrafão. Ser um grande protetor de aro. Um cara que realmente faz um pick and roll que é muito difícil de se defender. Então, boa parte, na minha opinião, dessa defesa do Memphis também vem de uma recomposição do ar, da proteção do aro, muito importante com o Steven Adams. Isso se mostra um pouco, ele não é um grande pontuador, mas tem uma média de quase 10 rebotes por jogo, o Steven Adams jogando nesse time do Grizzlies. E você tem um entrosamento bom dele com o Ja Morant também, né, cara? Acho que isso contribui ainda mais, além do que você comentou da proteção de área e tudo mais. Esse entrosamento com o resto do time que foi fundamental, né, cara? Continua sendo fundamental. E acho que para agregar aqui na discussão aqui acho que dos dois momentos muito distintos do Grizzlies no campeonato, né? Eu contabilizei aqui, me perdoem se eu estiver errado, porque foi feito meio que aqui agora. A partir da contusão do Ja Morant para frente, o score aqui do Grizzlies, né? Eles estão nos últimos 30 jogos que bate ali com a contusão, 24-6. 24 vitórias e 6 derrotas. O que leva a gente para antes da contusão, nos 18 jogos anteriores, eles estavam com 8 vitórias e 10 derrotas, né? Quem diria que a contusão da sua principal estrela, que teoricamente é a pior coisa que pode acontecer para um time, ia desencadear uma reação que ia transformar o Grizzlies nessa máquina de jogar basquete, né? De novo, se eles mantiverem esse nível, 24-6, estaria brigando com o Suns lá se tivesse feito esse score na temporada inteira. Então, assim, é realmente impressionante. Vamos ver até onde vai esse time. 24-6 é 80% de aproveitamento, né, mano? Que bate exatamente com o que o Suns está hoje. Perfeito. Esse número é espetacular. Ele é pesado, assim, ele é muito pesado. Fala aí, Gato, você ia falar. Só uma curiosidade que a gente falou de Suns, eu abri aqui. Suns é o único time que está com um dígito ainda de derrotas. 36 vitórias e 9 derrotas. Então, só parênteses aqui. A gente E aí, acho que só comentando um pouquinho mais do Memphis, talvez acho que vamos ver o quanto que eles conseguem manter essa consistência em playoffs também, né? Que são jogos completamente diretos, né? Sei lá, numa sequência de 7 jogos diretos. E acho que uma característica meio louca aí do Memphis é uma questão de rebotes ofensivos também, né? Que você tem 2, 3 jogadores indo pro garrafão para tentar pegar o rebote, eles conseguem na maioria das vezes, mas se você às vezes pega uma estrutura, uma defesa que consegue quebrar isso e
marcar muito bem o contra-ataque, talvez possa ser um problema que o Memphis possa enfrentar aí nos playoffs, que o time começa a ter repetidos jogos, né? Você consegue a ler um pouco melhor o adversário, né? Acho que isso pode ser uma dificuldade que o Memphis pode enfrentar aí com defesas que possam quebrar isso. Eu acho que tem esse ponto de preocupação, apesar de tudo que eu falei, cara, não são jogadores, e acho que aí é a beleza desse time e o mérito principalmente do coach. Não são jogadores conhecidamente bons defensores. O próprio Steven Adams não era conhecidamente um grande defensor de área. Vale a pena ficar atento também. Show! Acho que só, tipo, você falou de erros básicos, né? Tipo, um turnover, aí acho que só vale colocar o quanto que lances livres foram importantes para Giannis Antetokounmpo na final, né? Que, tipo, é uma coisa básica que fizeram uma diferença absurda, assim. Então, todo detalhe faz a diferença num jogo de playoffs, né? Perfeito, Gabi, perfeito. Muito bem, meus amigos. Acho que falamos bastante bem aí dos nossos ursinhos do Star Wars, como o Gabriel apelidou o time do Memphis Grizzlies. Ewoks. São o quê? Os Ewoks. Ewoks, isso. Eu ia procurar aqui agora também. Muito bem. É a nossa Pronto, fonte agora de sabedoria deste programa. voltamos aí a ficar de bem com a galera da comunidade nerd. Muito bom. Aí acho que vocês concordam comigo, mas eu torço demais para esse time do Memphis e longe nos playoffs, porque, assim como eu já falei do Hornets aqui, é um time gostoso demais de assistir os jogos, é um time que você vê que o conjunto está muito entrosado e que os caras estão com realmente vontade de chegar lá. Acho que é bem legal assistir um time tão entrosado e tão junto como está esse time do Memphis. Diferente de outros times que a gente está vendo aí bem apagadinhos, né? Times que a gente esperava mais e estão naquela água mansa ali na temporada. Muito bem, vamos pegar um avião, vamos para Nova York agora, visitar os nossos amigos do Brooklyn Nets. Brooklyn Nets atual ainda está em segundo, salvo engano, na Conferência Leste. Acho que virou para primeiro. Virou primeiro com a derrota hoje. do Bush, tá certo. Brooklyn Nets. Nesse exato momento, né? 23 de janeiro, 12:06, Brooklyn Nets é o primeiro, porque essa primeira posição aí dessa divisão troca com uma certa frequência, né? Exatamente. Nossa, é verdade. Essa semana já teve Bulls, Miami, Nets. O único que eu acho que ainda não chegou foi o Bucks, mas o resto, os três primeiros ali alternam demais nessa Conferência Leste. Coisa que este time aqui já previa, porque a gente previa um leste muito equilibrado mesmo. A gente falou disso na pré-temporada. Que não que a ia gente ter ia ver. um desponte maior, né? Exatamente. E ainda tivemos boas surpresas como o Cavs, né? E Exato. más surpresas como o Philadelphia. Depois a gente fala um pouquinho do 76ers. Mas, voltando ao nosso assunto, Brooklyn Nets, tivemos muitas novidades nas últimas semanas. Acho que a primeira delas, cronologicamente falando, foi a volta, entre muitas aspas, do Kyrie Irving. Então, o Kyrie ainda não se vacinou, né? Continua mantendo a sua posição, e ele falou que, né, a última entrevista dele, ele não vai mudar essa posição, a decisão dele já está tomada. E ele voltou apenas para jogar os jogos fora de casa. Lembrando, a cidade de Nova York não permite que pessoas não vacinadas elas estejam no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se um de nós aqui estivesse em Nova York e não tivesse vacinado, teria que trabalhar home office. Como basquete não dá para ser home office, né? Naturalmente. O Kyrie não pode jogar no NBA 2K. Não dá para jogar no videogame, no caso do Kyrie. O Brooklyn, né? O Kyrie não pode jogar, então, os jogos em casa do Brooklyn Nets. Porém, ele voltou para jogar os jogos fora de casa. Esse sim, ele está sendo permitido. Obviamente, pessoal, apesar da não vacinação do Irving, ele está sendo, né? Salvo engano, Gabriel manja bem desses protocolos de saúde, mas acho que os jogadores não vacinados, eles são testados todos os dias na NBA.
para os jogos, para poder jogar. Então, diariamente, provavelmente o nosso amigo pastor Kyrie Irving, ele é testado para ver se ele está ou não, para que ele não possa colocar as pessoas em risco. E, além dessa volta do Kyrie, tivemos também a volta do Barba. O Barba estava de fora, o James Harden voltou. E, em contrapartida, na última semana, tivemos a perda de Kevin Durant. Então, Kevin Durant foi afastado, né, salvo engano, por algum problema no tornozelo, e vai ser reavaliado aí para poder voltar em torno de 6 a 8 semanas. É uma grande perda, na minha opinião, para o Brooklyn, principalmente nos jogos, como a gente já falou, em casa. Mano, Mix, eu vou começar com você, que você gosta do Kyrie Irving demais, é fãzaço do homem. Que falar desse Brooklyn Nets? Tá cheirando assim uma baguncinha meio Lakers, tá cheirando que o time tá perdendo um pouco do entrosamento. Que tá cheirando esse Brooklyn Nets para você? Cara, eu tava refletindo aqui, vamos fazer um comentário mais geral da NBA, né, sobre essa temporada, e aí eu já explico como que ele linka no Nets, né. Eu lembro de antes do início da temporada estar muito empolgada, porque com as movimentações a gente tava com alguns times que eu tava com muita vontade de ver jogar. Além dos que já eram reconhecidamente fortes, como é o caso de Nets, de Bucks, enfim. E eu acho que, analisando a temporada agora, a gente está no meio da temporada, né? Um pouco depois do meio da temporada, talvez. Eu acho que foi uma temporada de mais decepções, às vezes a decepção talvez seja uma palavra forte, mas assim, de mais times que estão um pouco abaixo do que a gente poderia esperar, do que do contrário, apesar de sim terem times como o Grizzlies, que a gente acabou de comentar, que está rendendo mais do que a gente esperava, jogando um basquete legal de assistir. E aí, por que eu linko isso no Brooklyn, né? Para mim, isso passa um pouco pela explicação do Brooklyn, apesar de tudo ser o primeiro. A gente tá falando de uma NBA em que, mesmo sem jogar, o Brooklyn tá jogando menos do que eu esperava. Tudo bem que aí a gente tem a questão do Kyrie aí, que quando a gente cria uma expectativa com o Big Three e sem ele é totalmente diferente, né? 3 caras desse nível não tem como não impactar o jogo. O Brooklyn faz uma temporada, para mim, abaixo do esperado para ele. Tudo bem, ele é o líder da conferência no momento, mas se a gente olhar para a liga como um todo, ele é apenas o quinto. Não tem 4 times melhor do que o Brooklyn aqui. Na verdade, eu acho que não tem nenhum time melhor do que o Brooklyn no papel. Agora, o que acontece aqui? Se a gente olhar para as 3 estrelas, acho que o Durant é o Durant e sempre joga demais e estava ali brigando ali nos ranqueamentos de MVP aí até recentemente. Agora provavelmente vai ficar um pouquinho mais afastado das primeiras posições, até por não estar jogando aí, né? O pessoal fala de 1 mês e meio fora. 1 mês e meio na NBA são uns bons 20 jogos, gente. É coisa pra caramba, né? Então, assim, é um cara que vai fazer muita falta, mas que o basquete dele é indiscutível. A gente teve um Barba oscilando muito, que às vezes joga o que a gente sabe que ele pode jogar, mas às vezes não. Teve que se adaptar também a uma questão de uma forma diferente dos juízes apitarem ali, que sempre foi um jogador que jogou muito forçando faltas e tendo muita oportunidade de matar em lance livre por jogo, e não está tendo isso tão claramente recentemente, apesar de eu achar ele um cara que jogando o que ele pode, ele é fácil, um top 10 aí de jogadores, talvez um top 5. E a gente tem o Kyrie, né? Pô, Kyrie, quando ele joga, cara, é indiscutível, né? E aí eu faria uma diferença aqui, uma comparação entre 2 caras que eu acho muito bons e que ficaram afastados por um grande período e voltaram quase que juntos ali, que é o Kyrie e o Klay Thompson. O Kyrie voltou jogando muito mais que o Klay Thompson. E tudo bem que aí o Klay Thompson veio de uma contusão, ou de mais de uma contusão muito grave, talvez seja diferente do que um cara que estava ali treinando há bastante tempo, tal, só não estava jogando por questões que não são físicas. Mas o impacto que o Kyrie causa é muito maior. Né? Achei normal, o Klay Thompson precisa do tempo dele para voltar a causar o impacto que ele sempre causou. Mas, pô, o cara é um absurdo, né? E aí gera algumas situações do tipo o Barba falando que se ele continuar nessa até os playoffs, ele mesmo vacina o cara, né? Que eles falou numa entrevista esses dias. Principalmente sem o Durant agora. Mas, enfim, eu falei um pouco aqui dos 3 que acho que são os principais, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, se não tem uma cara de baguncinha aqui, tipo do Lakers. Cara, eu acho que tem.
é um tipo de baguncinha diferente. A baguncinha do Lakers, para mim, os caras fizeram muita coisa errada ali, né? Eles fizeram uma soma ali de talentos ali que não parecia que ia encaixar já desde o começo, né? Quando eu olho pro Nets, não, eu acho que pô, o time encaixa bem, assim, é um time muito forte. Só que tem algumas questões ali difíceis de gerenciar, a principal delas é o comportamental do Kyrie. Ele não é um cara que briga, assim, o elenco até parece gostar dele, mas enfim. Uma parte comportamental ali relacionada a essa questão de vacina e tudo mais, e alguns outros pontos que não têm se encaixado tão bem na temporada, quando já aconteceu ano passado, lesões em momentos não tão bons, enfim, se é que existe um momento bom para ter uma lesão, que faz com que esse time parece que ele nunca consegue ser o que ele deveria ser. Sempre tá faltando alguma coisa. Sempre que a gente fala do Nets, isso já acontece desde o ano passado, a gente fala, pô, o Nets tem um elenco do caramba, mas não sei quem não tá 100%, mas não sei quem tá machucado. Parece um time fadado a não se tornar tudo que ele pode ser. Porque para mim, esse time, ele inteiro, não é que ele é favorito ao título, ele é favoritaço ao título. Para mim, ele é melhor que Suns, ele é melhor que Golden State, ele é melhor que Bucks, que não é a fera de Barretos, mas enfim, é um jogador a ser considerado. Olha só, de graça. Com tudo isso, o Nets é com tranquilidade o melhor time da NBA, na minha opinião. Só que parece que é um time fadado a nunca conseguir concretizar tudo que deveria, né? Então, difícil ali. Não sei se uma baguncinha estilo Lakers, mas problemas sem dúvida. Gabi, falei. Então, fato. Cara, acho que só complementando, eu queria trazer 2 pontos sobre o Nets, que é um cenário completamente hipotético, que se a gente tivesse hoje a escalação aqui, a lista da Conferência Leste para os playoffs, aí considerando que isso já seria play-in e tudo mais, resultado, você tem Brooklyn enfrentando o Toronto na primeiro chaveamento ali. E no Canadá você também você não pode jogar não vacinado. Aí, nesse cenário específico, o Kyrie não joga nenhum dos jogos. Nossa. Então, tipo, é um belo de um impacto pro Brooklyn, né? Excelente observação, meu pai. É um cenário completamente hipotético, mas meio caótico. Vai ter que fazer igual o Clippers fez ano passado para fugir do Mavis, né? O Clippers perdeu propositalmente o último jogo lá da temporada passada para escapar do Doncic, né, cara? Nossa, vai ser a mesma coisa. Tentar fazer algum jogo ali de posições, porque pode dar ruim aí, né? Nossa. Aí acho que outra observação, um jogo específico que a gente teve agora em janeiro, que foi aí um confronto entre Brooklyn Nets e Chicago Bulls, aquele jogo que o Nets deu uma lavada assim do terceiro para o quarto contra o Chicago, que acho que foi um recado que o Brooklyn precisava dar e para eles mesmos terem essa confiança, que, se eu não me engano, o jogo foi na primeira quinzena de janeiro e você tinha o Big Three completo ali, você tinha Kevin Durant, James Harden e Kyrie, e você tinha do outro lado também, infelizmente teve lesões importantes para o time do Chicago nos últimos dias, mas você estava jogando o Zach LaVine, você estava jogando DeMar DeRozan, Lonzo Ball, e acho que deu um recado do tipo, o nosso Brooklyn com o Big Three completo, jogando saudável, bate de frente com o Chicago, está nos principais times fortes hoje. Acho que isso reforça um pouco do que o Mano Mixel trouxe, da força do Brooklyn, e aí, no papel, um time absurdamente forte, e que precisava ter essa vitória, precisava mostrar para todo mundo e para eles mesmos que, com todo mundo saudável, todo mundo bem, é competitivo pra caramba. Consegue dar esse impacto que todo mundo vê no papel, que tem essa intriguinha, essa baguncinha que o Michel bem trouxe. Acho que foi um jogo bem emblemático aí desse janeiro. Infelizmente, lesões vieram. Tomara que todo mundo se recupere muito bem para que a gente volte a ver esse nível alto dos times aí. Acho que não vou chover tanto no molhado, não. Acho que o Mano Mixo foi muito feliz, na minha opinião, com a comparação do impacto do Kyrie no retorno, né? Acho que, cara, é bizarro, assim. E acho que é principalmente bizarro porque muda
o retorno do Kyrie não é só o retorno do Kyrie, né? Tipo, em termos de número, ponto, jogadas, etc. Mas ele é o retorno do Kyrie mudando taticamente o jeito que esse time joga, porque o Harden não fica mais tanto com a bola, né? O Harden deixa de ser o point guard, né? Deixa de ser o armador desse time. O Kyrie exerce essa função e o Kyrie vira o grande ball handler desse time, que é o que ele mais sabe bem fazer. O Harden vai para a ala, e aí sim, mano, eu acho que os melhores jogos do James Harden são nessa posição, onde ele, né, o time inteiro movimenta e o Kyrie chama atenção para que o Harden sobre sozinho em condições ótimas de arremesso. Então, ele não só o Kyrie Irving não só impacta positivamente esse time em termos de contribuição ofensiva, né, pontos, cestas, jogadas, etc., mas ele muda a dinâmica desse time jogar. A gente está falando dessa temporada quase que inteira do quanto o James Harden não é o mesmo James Harden que a gente conhece. Apesar de tudo isso, ele tem média de quase 23 pontos e 10 assistências por jogo. Ou seja, o Harden tá numa posição hoje em que, na minha visão, ele é muito mais um cara que constrói para o outro do que constrói para ele mesmo. Para mim, esse número de assistências dele prova isso. Ele tá levando muito mais a bola para o companheiro, principalmente para o Durant, para achar o Durant na melhor posição, que era o papel que o Kyrie fazia. Então, o Kyrie vira o chamariz, né, o que chama a atenção. Tudo bem que ele também cria jogadas sozinho e consegue ser um grande finalizador, até porque ele tem um arremesso excelente de média distância também, mas ele consegue municiar Harden e Durant muito mais fácil do que quando tá só os dois, né? Harden e Durant juntos. Então, acho que ele muda a dinâmica desse Nets. E acho que esse era o grande sonho do Steve Nash. Acho que o Nixon falou tudo. O Steve Nash, quando ele olha o elenco que ele tem na mão, ele fala, pô, esse time completo, ninguém me para. Ninguém me para. Porque eu vou botar o Kyrie para rodar, para jogar, para chamar. Eu vou ter o Kyrie na média distância muito bom. O Harden do perímetro muito bom. O Durant de qualquer distância muito bom. Cara, não tem como. Eu acho que o que o Steve Nash não contava, na minha opinião, né? A não vacinação do Kyrie, acho que isso tem prejudicado. A gente está vendo isso bizarramente, essa vitória que você trouxe, Gabi, contra o Bulls. Para mim é um exemplo, ó, quando tá os três aqui, cara, ninguém ganha da gente, a gente ganha de 70 pontos de diferença de qualquer time da NBA. Ponto, acabou. Esse ponto. 2, os coadjuvantes que foram trazidos não estarem no melhor, ou não terem, assim, o seu melhor aproveitamento. Acho que o Pat Mills tem sido, sim, um ótimo jogador vindo do banco de reserva, mas Paul Millsap e o próprio LaMarcus Aldridge não entregaram aquilo que eu acho que o Nets queria que entregasse. O próprio Paul Millsap está sendo negociado. O Nets colocou ele à disposição para negociar para que ele encontre um outro time. Né? Você tem o Joe Harris, que foi super importante na temporada passada com os arremessos de 3, esse ano também não conseguindo, né, contribuir para o time. Então, acho que além dos grandes problemas que você tem com o Big Three, não está sempre 100% do tempo saudável e unido, você ainda tem os coadjuvantes que não entregam a mesma coisa que entregaram no ano passado. E aí, para mim, fica difícil. Eu acho que, ao contrário do Lakers, o Nets ele foi pontual nas escolhas de elenco e quem que ele queria trazer na off-season. O Lakers trouxe todo mundo que sobrou, que o LeBron queria, que era amigo do LeBron e assim por diante. E montou uma miscelânea de um time que não ia encaixar nunca, na minha opinião. Diferente do Nets. O Nets, para mim, soube quem que eles queriam contratar e quem que eles queriam encaixar com o Big Three. Não deu certo. Infelizmente, não está dando certo. Acho que esse time vai para o playoffs, vai brigar, vai provavelmente, acho que até para a final de conferência, a não ser que a gente veja um Miami Heat, na minha visão, muito surpreendente, mas eu acho que, não sei, assim, para mim hoje, olhando do jeito que está jogando, não é um grande favorito a ser campeão dessa liga. Muito bem,
Mano Mixel. Muito bom. Sim. Eu acho que o futuro é uma coisa difícil de prever, mas eu acho que o campeão da NBA desse ano não sai desta conferência, sai da outra. Uou! Olha, forte. Aqui. Muito forte a afirmação, mas faz sentido. Eu acho que chega. Não, eu vou ser mais ousado. Eu acho que finalmente chegou a hora e o momento do Phoenix Suns. E se não for, Olha. sabe quem pode se interpor nesse caminho? Bucks de novo. Não me surpreenderia se a gente visse uma repetição da final do ano passado, porque, independente de quem é o líder, eu acho que numa das conferências, claramente Claramente não, né? Vou falar a minha opinião, é claramente para mim, não para todo mundo. Mas, enfim, numa das conferências, eu acho que o primeiro realmente é o melhor time, que é o caso do Suns. Eu acho que tem sido consistente e tudo mais, mesmo com boas temporadas de State, de Grizzlies e tudo mais. Do outro lado, eu acho que além de ser uma conferência que está mais confusa aqui, né? Para mim, o melhor time oscilou muito, muito e está se acertando ao longo da temporada, mas eu acho que diferente do Nets, que às vezes a gente fica vendo ali uma confusão, melhora, piora, vários fatores até extra-quadra influindo, o Bucks está entrando nos eixos cada vez mais conforme os seus principais jogadores estão ficando mais em quadra e rendendo o que podem. Então eu acho que não me surpreenderia uma repetição da final do ano passado. E eu acho que assim também, Brunis, um pouco do que a gente falou sobre o Bucks. Minha visão, o Bucks está com o pé no freio, cara. O Bucks está com o pé no freio. Qualquer sintoma de... o Bucks está naquela... Para mim, Rafael também, opinião minha, não tem nenhum dado que comprove isso, eu acho. Mas qualquer sintoma de lesão ou de possível... Assim, o Antetokounmpo sentiu um negócio no fio do cabelo. Opa, bota ele ali, tira ele do jogo, vamos sem ele. Caso de ontem, cara. Ontem nem ele, nem o Grayson Allen jogaram. Então, tipo, acho por que quê? foi o começo dessa temporada do Bucks, né, Rafa? Que o Holiday e o Middleton não estavam muito ali e desandou. Exato. Então, eu acho que assim, o direcionamento do Bucks está sendo preservem-se para os playoffs. O problema é que a Conferência Leste está tão equilibrada que, mesmo com uma campanha não tão top, né, não tão espetacular, o Bucks está brigando para ser o primeiro colocado da conferência. É isso que eu ia falar. Assim, pela característica da Leste, ainda é um cenário que, se eles queimarem lenha no final ali, talvez eles ainda consigam ficar em primeiro, do jeito que tá. Exato. Eles têm mais vitórias do que o Nets, tem uma vitória a mais, só que tem mais derrotas, né? Se fosse olhar só vitórias, seriam o primeiro. Eu não vou fazer esse palpite aí do Mano Mixel, porque eu não quero nem zicar o Phoenix Suns. Ano passado me deu muito arrependimento, acho que ele ter me empolgado demais com o Phoenix Suns no começo da final da NBA, nos 2 primeiros jogos, mas eu concordo. A gente tem na Conferência Oeste, na minha visão, um time muito forte, que é o Suns. Parece que é inabalável a confiança dos caras. E do outro lado, a gente tem um time atual campeão se poupando, na minha opinião. Vocês viram que a gente já mudou até de tópico aqui, né? Começou em Nets, foi parar em Bucks e Suns aqui. E muito bem. E final de NBA, né? Tá longe ainda, tá? Faltam 6 meses ainda. Mas muito bem, meus amigos. Essa foi a nossa discussão muito boa, muito proveitosa sobre esses dois times. Torcemos aí para que ambos, o Memphis continue nessa pegada e o Nets possa voltar aos seus melhores momentos, aos seus melhores dias. E para encerrar esse nosso episódio, estamos muito próximos aí, né? Daqui praticamente 2 meses, em Cleveland, nós teremos o All-Star Game, né? O final de semana do All-Star Game, onde a gente terá o jogo das estrelas, né? E a gente está vendo aí várias votações. Você, qualquer um, tá, galera, quem estiver ouvindo, qualquer pessoa, qualquer ser humano mortal pode votar. É só acessar o site da NBA. Quem tem o aplicativo da NBA também é super simples de votar lá. Você escolhe os seus times dos dois lados, né? Do lado oeste e do lado leste. Então, é muito legal.
É muito bacana, vote. Gabriel, quem não pode faltar na sua lista para o All-Star Game? Vou melhorar minha pergunta. Quem não pode faltar na sua lista do All-Star Game? E quem é a sua surpresinha para o All-Star Game desse ano? Cara, eu tô com ela aberta aqui, assim, a lista. Você tem alguns jogadores que, pô, você não esperava que estivessem ali, mas acho que uma pessoa que não pode faltar na minha visão é o que a gente já tem reforçado todo jogo, cara. Todo jogo não, todo episódio nosso é Jamoran. Precisa estar merece, bem merecido estar na lista de All-Star Games, né, dos caras mais tops aí na visão de todo mundo, né, dos fãs e tudo mais. Acho que não poderia faltar. Agora pela lista aqui, eu fico um pouco assustado com Russell Westbrook numa votação maior do que Chris Paul, cara. Acho que isso é meio... Não tá fazendo muito sentido, até pelo momento que está passando o Lakers, e acho que a gente pode falar só sobre Lakers num episódio facilmente. Mas essa é uma surpresa que pode estar acontecendo ali, que, para minha visão, não faz muito sentido. Chris Paul merece muito mais. E aí, se a gente olhar número de votos e o que tem feito Chris Paul, cara, deveria estar um pouco mais acima aí do que o Russell Westbrook. Acho que essa colocação do Westbrook é a Laker Nation, cara. Só pode, porque acho que assim não faz muito sentido, e provavelmente podemos ser destroçados aqui pela Laker Nation nesse comentário. Mas... É o Westbrook, mas não é só o Westbrook, né? Porque a gente olha aqui, também tem Anthony Davis, também tem Carmelo Anthony. Vocês vão me desculpar, mas com todo respeito à história desses caras aqui, ninguém aqui merece estar em All-Star, não, tá? O único cara do Lakers que merece estar aqui com certeza absoluta é o LeBron James. Concordo. Mano Mixel, quem não pode faltar e qual a sua surpresinha para esse All-Star Game? Cara, acho que tem alguns que não podem faltar, né? Pelo espetáculo que eles trazem para o jogo. Acho que não pode faltar Jamoran com tudo que ele tá jogando, né? Acho que não pode faltar LeBron James com o ressalto que eu não tenho dó nenhuma dele, porque quem montou esse bando que o pessoal chama de time foi ele. Mas ele joga demais, isso é indiscutível, né? Um cara que está muito bem votado, e eu não vou dizer que é uma surpresinha pela temporada que jogou e tudo mais, mas que eu acho que no começo ninguém falaria, pelo menos não nesse nível, é o nosso ala aqui do Golden State, Andrew Wiggins. Cara, quem diria que ele ia ser o terceiro da metade da frente ali dos alas ali da NBA. Mas estão fazendo uma campanha desse rapaz. Você pega Draymond Green e o Stephen Curry numa bela de uma campanha aí, né? É um cara que supera. Mas eu acho que ele tá jogando muito, tá? Acho que tá jogando muito. Não sei se é o terceiro, mas tá jogando muito. Concordo que ele tá jogando bem, mas eu concordo. Não sei se era para nível All-Star. Para mim, quem não pode faltar, além desses caras que vocês já falaram, eu concordo, é o DeRozan. Acho que, cara, que temporada pelo Bulls. É monstruoso, assim, que esse cara tá jogando no Chicago Bulls. Acho que não dá para não ver. Na votação aqui, Rafa, é o primeiro dos armadores e ganha pelo dobro de votos do Trae Young, que é o segundo. Eu acho que o Trae Young não faz uma temporada de All-Star esse ano. Longe disso. E eu acho que um cara que eu gosto muito, mas que obviamente está num time muito ruim, mas que na minha opinião não poderia faltar porque ele tem números absurdos, é o Anthony Edwards, o ala do Minnesota Timberwolves. E ele é, assim como o Moran, que a gente estava falando aqui, esse cara é uma fábrica de grandes jogadas, assim. Ele é absurdo em explosão, em, cara, infiltração, em fazer lances acrobáticos. Não só isso, obviamente, ele tem ótimos números essa temporada pelo Wolves de novo. Para quem não lembra, o Anthony Edwards era calouro ano passado.
Então, acho que é um belíssimo jogador para se ter no All-Star. E a minha grande surpresa, que foi inclusive alguém que eu voltei e comentei com vocês, é o Darius Garland, armador do Cleveland Cavaliers. Cara, que para mim está tendo a sua melhor temporada da vida, espetacular. Muita gente achou que com a lesão do Sexton, o Cavs ia perder na armação. Cara, o Garland não só pegou a bola, mas, minha opinião, ele tá jogando melhor do que o Sexton jogava. Ele distribui melhor a bola, ele arremessa melhor, ele consegue criar jogadas para as duas torres gêmeas do Cavs poderem infiltrar, poderem estar perto do garrafão. Eu acho que o Garland é super merecedor. Eu estava vendo aqui, ele está na lista até o momento, e votei nele, votaria de novo, porque ele realmente é, na minha opinião, muito bom e está jogando para ser All-Star. Eu acho, não sei se muda muito, Rafa, porque, se eu não me engano aqui, a votação terminou ontem, dia 22. Deve sair uma prévia aí, final, mas não deve ter muita movimentação ainda. Verdade, terminava ontem, perfeito. Bem lembrado. Bem lembrado, Gabo. Como sempre, muito bem informado. Meus amigos, algum destaque final nesta nossa volta dos que não foram? Estamos igual o Kyrie Irving, né? O retorno do Ed 3, só que por bons motivos, hein, galera? Não é porque a gente não vacinou. Férias, descanso é merecido, né, cara? Não é porque a gente não vacinou. Cara, acho que de destaque final, acho que só uma nota de decepção absurda com a atitude de Grayson Allen naquela falta flagrante em cima do Caruso, cara. Acho que foi uma atitude bem suja, que machucou ali o pulso do Caruso, né, cara? E era um cara que estava voltando, já jogou poucos jogos, já saiu de novo, vai ser reavaliado aí de 6 a 8 semanas. Tomara que não seja nada muito grave, que ele consiga voltar no nível que Caruso entrega, porque é um cara muito querido aí por todo mundo, né? Até o futuro comparado com o GOAT aí de Chicago Bulls, né, cara? Acho que foi desnecessário. Boa. Eu indo na mesma linha já que o Gabs começou aí criticando ações incorretas, né? Eu queria lembrar aqui que, além de tudo que a gente falou aqui hoje sobre o Nets, né? O Nets é um time que agora nos últimos jogos está com o hábito de montar uma tática de defesa nova aí, de defender com 6. Afinal, aparentemente o pessoal do banco também mete a mão na bola aí para impedir jogadas de ataque, como aconteceu. E aí, para mim, toda essa história ela é muito ridícula, né? Ela é muito, muito ruim, né? De se falar sobre. Porque um cara que tá fora da quadra mete a mão numa bola que tá jogando uma rodada de ataque, né? Assim, num jogo que, sim, não tem como você dizer, putz, tive dúvidas do que ia acontecer ali, enfim, não sei, difícil de explicar. E pior, né? Em que ele obviamente seria pego, como ele foi. Aí todo mundo foi muito mal. Ele foi muito mal. Os juízes em campo foram muito mal de não perceber. E detalhe, né? O Wizards perdeu esse jogo pro Nets por 1 ponto, né? Então isso atrapalhou um ataque. No contra-ataque, se eu não me engano, o Nets deixa 2 pontos. Então, já de fato interferiu no resultado do jogo. E aí, para piorar tudo, a NBA vai lá e acho que me deu uma multa de $10 mil pro cara, enfim. E 25 pro time. Pro Nets, né? Cara, assim, é ridículo. Então, enfim. Ridículo. Só muito expressar bem. Dupla, temos 2 grandes jogos essa noite. Lakers e Heat, final da NBA de 2 temporadas atrás. E temos Jazz e Warriors em Oakland. Quem ganha? Gabriel, chute. Heat e Warriors. Mano Mixel. Heat, e do outro lado tá complicado porque os dois estão oscilando, né? Acho que o Warriors até tá oscilando há mais tempo, mas os dois estão oscilando. Eu vou de Heat e Jazz. Heat e Jazz, boa. Eu vou de Lakers e Warriors, cara, só pra dar aquela... contrariar aí. Só pra dar aquela moral. Aquela moral e galera Laker Nation também fazer uma moral depois. Só vale destacar que tem Grizzlies e Mavs, a revanche aí de Ja Morant contra o Luka Doncic.
Aí é verdade. que a gente pode ficar de olho aí. Excelente jogo. Se eu não me engano, que estão com a melhor sequência recente. Os dois estão 8-2 nos últimos 10 jogos. Isso aí. Mas, enfim. E o Dallas, a gente não falou de Messi, quarta melhor defesa da NBA hoje. Jason Kidd fazendo um milagre com esse time do Dallas Mavericks. Meus amigos, meu destaque final estou muito feliz de estar de volta. Sigam a gente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, e também, obviamente, aí nos canais de distribuição de áudio no YouTube. Podcast Ed3, pesquisa lá, você vai encontrar a gente. Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. Este foi mais um episódio do nosso Ed3. Valeu! Valeu, até a próxima.